O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que no domingo vai a Floripa enfrentar o Avaí num duelo decisivo para não voltar à zona de rebaixamento. 16º colocado com 22 pontos, a equipe do técnico Dorival Júnior precisa de uma vitória para ficar mais distante do Z4. A equipe catarinense tem 21 e ocupa a 18ª posição. Se vencer o jogo, o Leão da Ilha deixa a zona da degola e complica a vida do tricolor. E o nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT da Barra Funda, acompanhando o treino do São Paulo. Boa noite, Silvestre! Alô, alô! Boa noite, pessoal. Estou aqui na sala de imprensa do CCT da Barra Funda, marcando homem a homem o primeiro volante do tricolor, o Petros. Hã? Ao contrário. É? Eu que faço a marcação. Mas você não sabe a minha posição no campo quando eu jogo, cara? Eu mordo também ali, cara. Carrinho. Ô, Petros, muito obrigado por participar ao vivo com a gente, cara. Como é que tá o time, a preparação? A gente já vai falar das mudanças prováveis do São Paulo para esse jogo contra o Avaí, mas o espírito depois dessa vitória, o desempenho não foi legal, mas o São Paulo conseguiu uma virada em cima do Cruzeiro. Como é que tá o time para encarar o Avaí fora de casa? Boa noite a todos. Semana boa de trabalho, semana que a gente pôde se preparar, e a segunda semana de trabalho de verdade com o Dorival, porque a gente só estava jogando e vendo o vídeo, não estava tendo tempo para treinar, e a gente pôde corrigir algumas coisas. E semana importante, semana decisiva, porque você vai enfrentar um rival direto e a gente precisa ganhar esse jogo, porque a gente necessita fazer 2 vitórias seguidas e 2 vitórias fora de casa já. Na coletiva você deu uma declaração importante, na minha opinião, falando que não tem mais desculpa, não tem mais segundo turno, não tem que pensar em Libertadores, é por aí? Quando a gente ganhou do Botafogo, o espírito mudou muito, tanto por parte da imprensa quanto pelo ambiente, de que a gente ia chegar agora na Libertadores e você tem que assumir e aceitar a situação. Eu acho que demorou um pouco para a gente pensar dessa maneira, mas hoje somos todos conscientes de que a situação do São Paulo é incômoda, a gente precisa sair disso o mais rápido possível e a gente tem que aceitar que a gente está brigando para não ser rebaixado. O Dorival está mexendo um pouquinho no esquema tático do São Paulo, né? O Jusilei deve voltar para jogar numa linha de 4 à frente de você, né? Como primeiro volante. Tudo bem para você fazer a função mais de caçador ali à frente da zaga? Não, tudo bem. Eu joguei a minha última temporada na Espanha toda de primeiro volante e fui um dos melhores recuperadores da liga e um dos 5 do mundo. Então, eu estou acostumado. Como eu falei também na coletiva, não tenho nenhuma necessidade de protagonismo. Eu estou aqui para ajudar o São Paulo, vou fazer de tudo para ajudar o São Paulo. E onde ele precisar, eu vou estar aí para ajudar. Falando das mudanças, depois eu volto para explicar com mais calma. O Sidão hoje foi o goleiro titular no treino. O Renan Ribeiro nem participou do coletivo, ficou treinando num campo anexo aqui ao principal gramado do CT. O Gilberto também, depois de se reapresentar com dores no joelho, voltou a trabalhar com bola somente hoje. Foi titular, foi reserva na primeira parte do coletivo, depois ele entrou no time titular, fez até um gol. Falando do goleiro, da possível volta do Sidão à meta São Paulina, o que representa para os jogadores, como conduzir isso também no vestiário para o Renan Ribeiro não ficar abatido, se é que o Dorival vai promover mesmo essa mudança. Vocês falaram, mas a gente treina ali e está acostumado com esse tipo de mudança, porque o Dorival testa muita coisa, ele faz muito tipo de variação e sinceramente não sei se ele vai fazer essa mudança, eu acho que ele pode responder melhor para vocês, mas eu posso te dar um subsídio agora. O Dorival, desde que chegou no São Paulo, deixou o Renan Ribeiro de titular em todos os treinos, em todas as atividades e em todos os jogos. É a primeira vez que o Renan, além de não ser nem reserva, ficou à parte do treinamento. Então é um indício, pelo menos, para a gente, acredito que para vocês também. Eu sinceramente não sei, porque ele treina, ele coloca a gente no time titular, no time reserva. Inclusive hoje também treinei no time reserva. E muitas vezes isso também não quer dizer nada. Às vezes ele está testando e isso faz parte, para poder também dar ânimo para quem está fora. Mas a gente vai aguardar a decisão dele, mas são 2 grandes goleiros. Na verdade, a gente tem 5 grandes goleiros. E passar confiança para quem for jogar. E dar muita força para quem não for jogar, porque, claro, é triste, é ruim você ficar de fora. Mas a gente tem que aceitar a decisão do treinador, porque é o comandante principal. E trabalhar. Dá para pensar em bom resultado com bom desempenho domingo em Floripa? Não, esse momento, eu também falei isso depois do jogo. Nos últimos 7 jogos a gente jogou melhor que todos os adversários e vencemos apenas 2. A gente teve posse de bola maior, a gente finalizou mais, a gente ganhou disputa de bola
A gente jogou como o torcedor quer, como o torcedor espera, na verdade, e não venceu. Então, até que ponto isso é tão importante nessa situação? Sinceramente, 1-0 e jogando feio. Estou muito satisfeito, a gente sai dessa situação, a gente acaba o campeonato e planeja para o ano que vem, sim, se possível, ganhar e convencer. Obrigado, Petros. Eu ficarei satisfeito também, viu? Um abraço. Diga-se de passagem. Muito obrigado. Eu volto daqui a pouquinho para explicar o treinamento do Dorival Júnior, que fez mais um coletivo. A preparação continua amanhã pela manhã. Já eu falo do Sidão, do Gilberto, cujo contrato vai terminar no final do ano. Ele não deve renovar. Essa polêmica será esmiuçada dentro de momentos aqui no Gazeta Esportiva. Até já, Michele. Valeu, Silvestre. Muito boa noite, Alberto Helena Júnior. Muito boa noite, Osmar Garrafa. O que vocês acham desse ambiente do São Paulo e dessa situação do jogo que ele tem pela frente? Será que continua fora da zona de rebaixamento mesmo? Boa noite, Michele. Boa noite, Helena. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Petros é um jogador experiente, é um jogador que dá realmente uma qualidade ao meio-campo de qualquer equipe, não está no ideal da sua forma ainda, na sua adaptação ao retorno ao futebol brasileiro, mas é um jogador que tem sido útil. Sobre especificamente o jogo, que é um jogo que, não vou falar de 6 pontos, que o pessoal nem gosta disso aí, mas é um jogo direto, né, adversário direto na briga pela fuga do rebaixamento. Ficou claro que o Avaí complicou a vida do Grêmio, complicou a vida do Corinthians, e eu fico preocupado tendo em vista aquilo que o São Paulo apresentou domingo contra o Cruzeiro. É verdade que ganhou, o futebol é apaixonante por isso, porque às vezes a equipe não joga um bom futebol e acaba vencendo, e foi exatamente isso que aconteceu no último domingo. Então, o Dorival, inteligente que ele sabe que essa semana ele tem que arrumar o time do São Paulo. Porque o São Paulo, se repetir a atuação do último domingo, vai passar maus bocados em Santa Catarina. E uma derrota para o Avaí recoloca o São Paulo novamente na zona de rebaixamento. É um jogo, Helena, que eu entendo que o São Paulo tem a obrigação de vencer para poder respirar, fazer a segunda vitória consecutiva no campeonato, coisa que ainda não aconteceu. É jogo-chave na vida do São Paulo, é grande decisão de campeonato para o São Paulo, Helena. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida. O São Paulo precisa ganhar tudo daqui para frente, que é para evitar a humilhação suprema, não é para conquistar nada, não. Mas a propósito do Petros, é um rapaz inteligente, ele é muito bem articulado, fala bem, ele sabe se expressar, mas é um jogador convencional, é um volante como outro qualquer, com tantos que tem, né? Volante e zagueiro, rapaz, você colhe na árvore na beira da estrada, sabe, no Brasil. E acontece que o São Paulo precisa um pouco mais. E o São Paulo tem ali, viu, aquele menino Lucas Fernandes, eu estava lendo até no nosso site da Gazeta Esportiva, ontem, um texto sobre o treinamento do São Paulo, enfatizando a presença do Lucas Fernandes, jogando muito bem, fez gols e tal. É um jogador de outra qualidade. O São Paulo precisa parar o Dorival Júnior, os treinadores brasileiros, né? Se livrar dessa maldição dos 2 volantes, sabe? Primeiro passo, acabar com esse negócio de 2 volantes. É 1 volante, 2 meias, 3 atacantes. Aí, essa é o princípio básico do futebol. Se não fizer isso, vai ter problema, porque eles trocam a necessidade de vencer pela garantia de não perder. Entendeu? Ainda mais nesse momento, né? E é isso. Jusilei ou Petros, um dos dois. Aí põe o Lucas, põe o Cueva, põe isso, São Paulo, que tem muita dificuldade, porque o elenco dele é bem fraco, né? Mas, enfim, tem que mexer com isso. E agora vem também esse caso do Gilberto aí, porque o Pará está pendurado, o Gilberto está machucado, não tem nem centroavante para botar lá, né? A não ser que usa renovar mesmo, viu? O Gilberto não deve renovar, o Silvestre vai trazer confirmar essa informação. Ele entende que não tem espaço dentro do São Paulo. Não, ele já disse, mas não é isso. Estou dizendo para o jogo. Não, e para o jogo, o Silvestre, obviamente. Ele está além desse problema de não querer renovar o contrato,
Ele parece que está machucado. Ele não treinou ontem, ele não veio a campo ontem, eu estava no São Paulo ontem, existe essa possibilidade, mas como tem uma semana, até em off, conversando com o pessoal do Departamento Médico do São Paulo, há uma esperança de que ele possa ser aproveitado. Mas não está confirmado ainda, né? De qualquer jeito, emocional não deve estar lá em cima, né? Porque o cara está querendo sair, já não tem... e o São Paulo não tem alternativa, porque Vence, né? O Prato está suspenso, e enfim. Olha... Dorival, boa que você se meteu, viu, cara? Bom, e a enquete de hoje é sobre esse duelo de 6 pontos entre Avaí e São Paulo domingo em Santa Catarina. A pergunta é, o tricolor consegue se manter fora da zona de rebaixamento nesse final de semana? Eu já tinha perguntado isso para os meninos e agora eu quero saber, sim ou não, Garrafa? Eu vou ficar com a imagem do final de semana, para poder dar essa opinião. Claro que tem toda uma semana para o Dorival mudar esse quadro, mas daquilo que eu vi, eu gravei o jogo do São Paulo, daquilo que eu vi no Morumbi, se mantiver aquilo, entra na zona do rebaixamento de novo. Entra? Entra, claro que entra. Então é não a resposta? É não, exatamente. E aí, mestre? Eu acho que o São Paulo consegue passar pelo menos empatar com o Avaí, assim, sabe? E conseguir escapar. O Avaí é tão bom assim ou o São Paulo que está ruim? O São Paulo é que é tão ruim assim. Então, vamos lá. Vote no site gazetesportiva.com. A gente quer a sua participação. Bom, agora a gente volta a falar ao vivo com o repórter Alexandre Silvestre, que segue lá no CT da Barra Funda, acompanhando a preparação do São Paulo. Domingo, o Tricolor enfrenta o Avaí em Floripa. Mais uma vez, boa noite, Silvestre. Tá em casa ele, olha lá. Legal, Michele. Então, para a gente esclarecer essa situação do Gilberto, o centroavante que se reapresentou na terça-feira, ele que foi fundamental para a vitória do São Paulo de virada sobre o Cruzeiro, cavou pênalti, lutou bastante naquele segundo tempo no Morumbi lotado. Ele se reapresentou na terça-feira com dores no joelho, não foi para o campo na terça, na quarta, hoje sim trabalhou normalmente, começou o coletivo no time reserva. No início da atividade ainda deu uma trupicada ali, sentiu alguma coisinha no tornozelo, acho que ele torceu o tornozelo numa jogada inicial do treino, depois foi desenvolvendo normalmente o trabalho dele. No segundo tempo desse coletivo foi para o time titular, fez até um gol e ele será o titular na vaga do Lucas Prato, que foi expulso contra o Cruzeiro. Então o Dorival Júnior vai colocar o Gilberto, a não ser que ele sinta algum problema físico até domingo, dia da partida contra o Avaí na ressacada, confronto direto nessa briga desesperada do São Paulo para escapar da zona do rebaixamento. Sobre a situação do Gilberto fora de campo, ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, até o final do Campeonato Brasileiro. O empresário do Gilberto, nas últimas horas, andou falando publicamente que não vai renovar. Pode ser uma espécie de pressão do staff do Gilberto para cima da diretoria do São Paulo, ou simplesmente a vontade do jogador que se sente bem nesse momento e sabe que aqui ele terá poucas oportunidades, será eternamente o reserva do Lucas Prato, que, repito, está suspenso, foi expulso, não joga. Outro que está fora da partida do domingo é o Marcinho, com 3 cartões amarelos. O Marcos Guilherme deve continuar no time com a volta do Cueva, só muda a posição, Cueva na esquerda, Marcos Guilherme na direita. E sobre o Sidão, o Dorival Júnior aqui do ladinho acabou de confirmar para os nossos amigos da ESPN Brasil, o Sidão será o titular a partir de agora. O Dorival respeita muito o Renan Ribeiro. O Renan Ribeiro foi jogador do Dorival há alguns anos no Atlético Mineiro, foi lançado pelo Dorival Júnior no futebol profissional, mas o Dorival nesse momento prefere o Sidão, tem algumas coisas na cabeça, enfim, ele não revelou exatamente quais são os motivos exatos, mas enfim, ele confia mais nesse momento no Sidão. Sidão, a partir de agora, é titular da meta São Paulina e o time é basicamente aquele que a gente já vem divulgando: Sidão, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares ou Edmar. Na lateral esquerda, Petros de volante, um volante só, viu, Alberto Helena Júnior? Só que aí tem volantes disfarçados de meias à frente do Petros, né? O Marcos Guilherme, que é mais jogador ofensivo mesmo, o Jusilei atuando mais por dentro com o Hernanes, o Cueva voltando na esquerda e o atacante Gilberto, certo? Certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada aí por todas as informações que você trouxe pra gente aqui. Dá pra acreditar nesse São Paulo, mestre? Mais ou menos, mais ou menos. O fato de você pegar o volante e botar ele de centroavante não quer dizer que ele não seja volante. Não deixa de ser um volante. Ele não tem condição para jogar ali de meia. Mas, enfim, o São Paulo, Bufarini, é uma substituição, sabe? Já começa com uma substituição
certa. Enfim. Mas é a expectativa que o Dorival tem que... Ele está buscando uma equipe, está buscando uma forma de jogar. É um preço que se paga. Se troca um técnico no meio da competição, na situação que se encontra o São Paulo, é um preço muito alto. E outra coisa, o Dorival também sabia, né? E por isso vai ser cobrado. Agora, repito o que disse aqui. O São Paulo vai ter que jogar bola no final de semana. Se repetir o que fez contra o Cruzeiro, não ganha.